Boa tarde. Eu vou apresentar a nossa análise de risco de crédito com os dados que foram fornecidos no desafio do Bradesco. Vou mostrar aqui a nossa metodologia e mostrar no final os resultados do nosso modelo. A primeira parte foi o pré-processamento das variáveis, então a gente buscou entender o que tinha na base. Então a gente fez uma análise exploratória de todas as variáveis, separando em categóricas e numéricas, né, e escolheu algumas métricas para a gente entender o que está acontecendo. Então, para as numéricas, a gente usou todas essas aqui, né, com a contagem, média, desvio padrão, percentis. E para as categóricas, a gente fez uma análise de frequência, deu para identificar a moda também, né, e para todas as variáveis a gente viu quantos nulos tinham e qual que era essa porcentagem de nulos, né, para ver quão grande seria o problema. Também com isso a gente identificou dados inválidos, por exemplo, casa própria aqui em escolaridade, ou renda negativa ou outros problemas. Então a gente seguiu para o tratamento dos dados. A primeira coisa a gente escolheu uma metodologia para decidir quais dados seriam removidos, porque a gente tentou ao máximo remover dados por ter tão pouco na base. A gente usou esse critério de se a variável tiver mais de 10% de missings, ela era removida, e se o cliente tiver mais de 30% das variáveis como missings, ele era removido, porque ele não ia ser útil para análise, né? Ele seria basicamente criar uma proxy do cliente, porque estaria usando as medianas da classe. Aqui a gente identificou quais clientes foram removidos por esse processo, que foram 4. Com esses clientes removidos, a gente começou o tratamento dos outros dados que a gente tinha. Então, para nulos e inválidos, a gente decidiu fazer a mesma coisa, que seria para as numéricas usar a mediana, para as categóricas usar a moda. Então, com isso os dados ficaram normais, né? Então, sem missings e sem valores muito estranhos em nenhum deles, mas ainda tinha os outliers nas numéricas. Então, a gente fez uma análise aqui para essas variáveis para identificar outliers. O critério do boxplot é o intervalo interquartil, né? Então, esse foi o critério de outlier que a gente usou. Aqui a gente consegue ver que só a renda ainda tinha outliers, isso seriam 4 outliers. Então, mas a nossa escolha para tratar esse problema seria a discretização dessas 3 variáveis numéricas. Então, ao invés de remover ou tratar os outliers, a gente juntou essas variáveis em grupos, né, categorias diferentes. Isso suavizaria o impacto dos outliers no modelo final e também simplificaria os cálculos, porque lidando com variáveis contínuas, algumas transformações seriam um pouco mais complicadas. Então, aqui a gente faz justamente isso, que seria o binning dessas variáveis. A gente usou como essa função para definir qual seria o melhor número de bins, que daria o melhor ao C, né, que foi a nossa métrica de escolha para avaliar o modelo, né? Então, a gente, para renda, encontrou que o melhor seria 5 bins, rodando aí sim, dividindo em 5 bins, usando os quantis como a estratégia de divisão. A gente conseguiu esse resultado aqui que é mostrado, descrito nessa tabela e nessas faixas, né? Então, menor de 54 mil, 54,66, 66,73, 74,80 e maior que 81. Esses buracos entre as faixas é porque não tinha nenhum contrato, né, entre esses valores, né? Se tivesse, só teria ajustado para incluir eles em alguma das faixas. O valor de empréstimo também foram 5 bins. E aqui estão as faixas resultantes. A gente fez uma alteração do resultado inicial, que com 5 bins teve uma certa mistura aqui na discriminação, né? Não estava tão discriminante essas categorias, porque a frequência de default dessa categoria é menor do que a da próxima, mas você
percebe estatisticamente que tem uma relação monotônica da variável com a probabilidade de default, e esse aumento depois nessa categoria aqui não faz sentido teoricamente mesmo. Então a gente escolheu juntar esses dois grupos e aí a distribuição ficou fazendo mais sentido. Isso ajuda o poder discriminante do modelo, né? Porque é uma variável que a gente sabe que na teoria ela tem uma relação monotônica com a probabilidade de default. Então essas categorias deixam isso bem claro, né? Que tem um decréscimo bem grande quanto mais aumenta o valor de empréstimo. Justamente porque quanto mais valor ele consegue pegar de empréstimo é porque ele teoricamente é um cliente melhor, né? Isso aí seria avaliado em critérios de seleção. Para a idade foi um pouco diferente. A gente testou tanto com Camins quanto com Quantis. Por quê? Esse foi o resultado com Quantis. Essas duas categorias estão bem próximas. Está aumentando aqui, mas está bem próximo. E com Camins ainda está aumentando, só que tem uma diferença maior. E essa é uma tendência que faz sentido, que quanto mais a idade cresce, menor a probabilidade até um certo ponto. A partir desse ponto, volta a crescer a probabilidade de default. Então, isso aqui está melhor representado nessa categorização do que nessa. Então, a gente escolheu seguir com essa. Se tivessem dados com idades maiores, ficaria um pouco mais discretizado nesses grupos, né? Mas como o máximo era 58, essa diferença não ficou tão perceptível, mas ainda assim a gente escolheu seguir com esse agrupamento. Essas aqui foram as faixas obtidas. Com essa transformação das variáveis, ou melhor, essa categorização das variáveis, a gente seguiu para a transformação das variáveis, que seria usando o WOA. Isso para todas as variáveis. Então, aqui é basicamente a fórmula que a gente usou, que basicamente relaciona a frequência de default observada em cada categoria com a frequência de default da variável inteira, né, da população inteira, no caso. Usando isso, a gente consegue transformar todas elas em WOE, como está aqui. Aqui seriam as variáveis originais. As numéricas já estão binadas, né? E aqui a transformação em WOE. Isso ajuda o modelo, né, a discriminar um pouco melhor, porque você basicamente está atribuindo pesos, né, para as variáveis, em vez de pós-graduação, ensino médio. Isso aí o modelo não consegue entender muito bem. Então, em vez de usar dummies, a gente preferiu transformar todas em WOE. A partir dessa transformação, a gente fez uma pré-seleção de variáveis, usando um critério que a gente definiu como Z, que ele basicamente avalia o poder discriminante e a correlação de cada variável. Então, ele calcula o Gini, é uma aproximação do Gini, e subtrai pelo número de variáveis que essa variável está correlacionada vezes um fator de 3% que a gente definiu. Isso daria o valor final do Z. Então, quanto mais variáveis correlacionadas, mais tira do Gini. Então, por exemplo, essa aqui, o Gini deu 39%, tirando isso aqui, deu 30%. Mas como o nosso critério para a seleção das variáveis foi um Z maior do que 5%, a gente acabou mantendo todas. Então, a próxima etapa seria a regressão logística usando todas as variáveis selecionadas, que no caso foram todas, mas enfim. A gente fez uma análise de melhores subconjuntos, fazendo uma combinação exaustiva mesmo, porque como eram poucos dados e poucas variáveis, não ia demorar, né? Não ia ser uma coisa que exigir muito computacionalmente, né? Então, a gente analisou todos os subconjuntos possíveis de variáveis, fez um modelo para cada um deles e ranqueou eles baseado no AUC. A gente usou validação cruzada também, com 5 folds, para definir, para não ficar com overfitting nesse teste, né? Então, a validação cruzada ajuda a remover esse overfitting. Então, a gente chegou em 10 modelos, que lista quais variáveis fazem parte desse modelo, e o AUC. Além disso, a gente mostrou o percentual de cada variável, a frequência dessa variável nos melhores modelos, né? Então, dá para ver que, em teoria, as variáveis que mais aparecem são as que contribuem mais para um modelo bom, né?
Além disso, a gente também calculou o KS e o Gini de cada uma das variáveis para, a partir dessas duas informações, tanto dos melhores modelos quanto o poder discriminante, a gente escolher quais variáveis seriam removidas. Como escolaridade está em apenas um dos melhores 10 modelos, né? E com segundo pior Gini e pior KS, a gente removeu escolaridade. A gente poderia ter selecionado o melhor subconjunto aqui, mas a gente tentou usar o máximo dos dados, porque não tinha muita coisa, não tinha muita variável, então a gente falou, vamos usar o máximo que der. Numa análise mais conservadora, a gente seguiria com esse melhor modelo aqui. Testaria eles com uma validação e tudo mais profundamente, mas devido ao tempo a gente seguiu só removendo uma das variáveis e fazendo a regressão final. Então, a gente fez essa regressão também com validação cruzada. A gente preferiu usar validação cruzada do que holdout, porque holdout é muito suscetível à variação de random state, né? Então, qualquer seed que você muda dá um valor completamente diferente, porque qualquer alteração no grupo de treino e teste impacta bastante no modelo. Então, com validação cruzada, a gente consegue testar todas as partes e treinar todas as partes ao mesmo tempo e conseguir a média, né? E aqui são os resultados desse modelo. Tem todos esses parâmetros que a gente calculou: acurácia, precisão, recall, F1, KS e AUC. A gente mostrou a médias e o padrão mínimo e máximo, então dá para ter uma noção de como esses modelos se comportam, né? Mas dá para ver bem que tem mesmo uma variaçãozinha baseado em qual grupo de treino, qual grupo de teste, mas só que está relativamente estável, porque uma variação de 4% de máximo e mínimo na acurácia é uma coisa relativamente estável. Então, a gente avalia que esse modelo foi bom, considerando os dados e a quantidade de dados que a gente tinha. Aqui tem uma comparação com uma regressão sem a transformação das variáveis, apenas removendo os defaults e tirando os nulos. A gente consegue ver que basicamente tem um ganho em todas as métricas. Ela foi feita exatamente do mesmo jeito, usando exatamente as mesmas random states que foram feitas nesse modelo de cima, e a gente consegue ver que basicamente todas as médias são maiores do que usando a regressão simples. Então, apesar de dar mais trabalho, a gente conseguiu um modelo melhor do que sem fazer nenhuma transformação. E por último, a gente fez uma validação do nosso modelo. A gente já tinha calculado o KS e AUC, mas a gente também usou o PSI para ver a estabilidade, né, desse modelo. Então, aqui são os resultados dessas métricas. A gente usou tanto para regressão usando o K-Folds, quanto uma usando holdout, mas a do holdout é basicamente aleatório, porque depende do random state. Então, o que mais importa aqui seria essas métricas médias. Então, 67% de KS é muito bom ao C. O PSI mostra que tem estabilidade, não é a melhor das estabilidades, mas ainda assim é uma estabilidade boa. E analisando o holdout também deram valores bons, mas realmente esses valores são muito suscetíveis a mudanças de random state. Então, mas considerando a validação cruzada, o nosso modelo final conseguiu parâmetros discriminantes muito bons, que muito difíceis de conseguir na vida real, na verdade. E as métricas de avaliação foram boas, nossos critérios foram bem definidos, e acredito que eles conseguiram um resultado bem satisfatório e que funcionaria para outras bases de dados, que eu acho que é o que a gente estava mais dando importância, fazer um modelo que se aplicasse a esses dados, mas se essa metodologia fosse aplicada em outro conjunto de dados, funcionaria e daria resultados satisfatórios. Obrigado.